Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de alterações na autolimpeza do gato. O que significa isso? Aqueles gatos que se lambem em excesso ou muito pouco, sendo que esses transtornos podem estar relacionados à ansiedade. Uma certa vez, eu atendi um gatinho, era um gato jovem, um vira-latinha, castrado, aparentemente tranquilo, que começou a apresentar falhas no pelo. A tutora percebeu que em alguns pontos do corpo do gatinho, o pelo não estava nascendo mais e a pele estava um pouquinho mais vermelha do que o normal. Ela começou a reparar e viu que o gato se lambia exatamente nesses pontos em que não tinha mais pelo. E ela se assustou, procurou pulga, viu se ele tinha alguma alergia, alguma coisa que pudesse mostrar para ela algum problema clínico. Não achou nada. E aí ela decidiu então levar o gatinho no consultório para a gente ver o que estava acontecendo. Num primeiro momento eu não achei um padrão muito nítido nesse gatinho. Comecei a conversar com ela. Procurei pulga, ela contou como era a rotina, o gatinho não saía de casa e ela tem mais outros 2 gatos. Ninguém saía de casa. Ela também não viu nada de anormal nos outros gatos, ninguém se coçava e até então ela não se lembrava de nada que mudou na rotina. Não chegou ninguém em casa, nada de novo. Nós começamos a investigar para entender o que podia estar acontecendo com esse gatinho. Ele realmente não tinha nenhuma alteração de exames clínicos. A gente entrou com o tratamento para a pulga, mesmo não vendo nada neles, em nenhum dos 3 gatos. Ela tratou a casa, tudo certinho. E o comportamento continuava. Os outros gatinhos saudáveis, sem nenhuma alteração, e esse gato continuava se lambendo e continuava com essa falha de pelos. Diante disso, a gente começa a pensar em alterações de comportamento. Quando a gente investiga, elimina, na verdade, as causas clínicas, aí sim a gente pode começar a tratar a questão psicológica do gatinho. Se a gente falar de ansiedade, isso é muito comum para nós, né? Eu acho que a doença do século é a ansiedade. A gente fala muito de depressão também, o estresse, como nós estamos vivendo hoje e tudo isso vem aparecendo com enorme frequência. O que significa a ansiedade? É normal nós termos expectativas. Só que isso pode se agravar. Então, a partir do momento que uma pessoa começa a ficar nervosa, começa a ter outras alterações comportamentais, às vezes físicas, uma dor de barriga, por exemplo, porque ela está sofrendo por antecipação, ela está prevendo uma situação e começa a sofrer com isso, nós estamos falando de algo que precisa de tratamento, que está afetando a rotina dessa pessoa. Da mesma maneira, isso acontece para os gatos. Em um determinado momento, uma situação estressante pode desencadear ansiedade nos gatos. Ou então, às vezes, a gente não consegue perceber qual foi o gatilho para aquele comportamento. Nem sempre é simples a gente conseguir reconhecer a origem daquela situação, daquele comportamento que vem sendo apresentado de uma forma crônica. Mas a gente sabe que tem algum start. Independente da gente conseguir identificar essa situação ou não, quando a gente começa a ver um gatinho que tem as suas funções alteradas, os hábitos que seriam naturais desse felino começam a sofrer interferência dessa ansiedade, a gente precisa intervir, porque a gente vai ter uma situação crônica, algo que não vai melhorar sozinho e a gente pode cada vez mais agravar essa situação. Então,
você observando esse tipo de comportamento, precisa sim procurar ajuda para você melhorar aí a qualidade de vida do seu gatinho. E quais são os sinais que a gente pode perceber no nosso gato que devem chamar a nossa atenção? Os gatos podem começar a ter alterações de apetite, então comer muito, comer menos, comer coisas estranhas, né? Um apetite depravado que a gente fala, alterações de eliminação. Nós já falamos um pouquinho sobre a marcação com urina, com fezes. Isso também pode vir por conta de ansiedade. A gente pode perceber problemas nas interações sociais. Então, gatos que começam a vocalizar até então sem um motivo aparente, né? Aquele gatinho que fica miando, miando, miando e você não consegue identificar por que ele está fazendo isso, coisa que ele não fazia antes. Ou alguns casos de agressividade, a gente também pode ter aí uma raiz numa ansiedade. Gatos que começam a ficar muito mais agitados do que eram, ou que param de brincar, param de fazer qualquer atividade física que na rotina faziam. E nós podemos também reparar nessas questões de autolimpeza. Nós vamos falar aí de todas elas ao longo dos nossos vídeos. Hoje nós vamos falar especificamente da lambedura. A primeira coisa que é importante a gente lembrar é a questão do porquê o gato faz a autolimpeza. Isso é natural do felino, então faz parte do repertório de comportamentos dele ficar ali se lambendo, fazendo a autolimpeza, como a gente fala. Um gato saudável, ele vai ficar cerca de 30 a 50% do tempo em que ele está acordado se lambendo. Isso é o natural. E por que eles fazem isso? Eles higienizam os pelos, tiram algum parasita, de repente, se eles encontrarem ali no corpo, um carrapato, por exemplo. A lambedura ajuda a regular a temperatura do corpo, então às vezes um dia muito quente. Se o gatinho se lambe bastante, ele vai conseguir se refrescar um pouco. Só que isso não de uma forma excessiva, você vai perceber que ele vai parar de fazer isso. E a lambedura também acalma o felino. Então ele pode ficar ali, de repente ele teve alguma situação com algum outro gato, ele vai para um cantinho, se lambe um pouquinho, se acalma e volta à normalidade. Essas situações são naturais. Isso é a rotina do gato. Se você não observa o seu gatinho se lambendo, pode ser um problema. Então, a diminuição desse comportamento também pode ser patológica, pode estar relacionada a uma doença, seja ela uma doença clínica ou psicológica. Se você começar a observar que o pelo do seu gato está ficando feio, ele está ficando mais oleoso, não está se cuidando como antes, procure ajuda, porque isso é uma alteração que a gente precisa identificar e tratar. Por outro lado, a gente pode ter o excesso dessa lambedura. Então, o que você pode reparar no seu gatinho que está se lambendo demais? Talvez você não veja ele se lamber. Mas, como no caso, né, da cliente que eu contei para vocês no comecinho do vídeo, se você percebe falhas no pelo sem uma simetria, então você consegue observar que o pelo fica falhado exatamente onde o gato alcança para se lamber. E provavelmente, né, por mais que talvez você não veja isso por muito tempo, mas em algum momento você vai reparar o seu gato lambendo naquela região. Então, a falha do pelo, às vezes alteração na própria pele, então ela pode começar a ficar mais avermelhada, mais irritada por conta desse atrito, né, que o gatinho fica fazendo ali com a língua. O pelo pode mudar de cor nessas regiões em que ele fica mexendo mais. A gente pode notar infecções secundárias, então ali onde a pele já fica mais sensível por conta da lambedura, a gente pode ter bactérias que se aproveitam dessa situação e causam uma infecção na pele. Talvez você observe pus, né, algumas bolinhas com pus dentro. Pode ser que essa pele realmente fique ferida. Tem gatos que chegam a puxar o pelo, então não só ficar lambendo, mas eles ficam mordendo e arrancando mesmo tufos de pelo.
Quando ele faz isso, né, aí já são casos um pouquinho mais graves, mas ele provavelmente vai ferir essa pele pela força que ele faz para puxar o tufo de pelo. Se você percebe algo parecido com isso, e às vezes o seu gato tem até alterações de apetite, você repara que ele não está comendo tão bem, não está aceitando o sachêzinho que você dá para ele. Se você observar, pode ser que ele tenha até feridinhas na boca, de tanto que ele fica se lambendo. Então, isso é excessivo, né? Essas observações, esses comportamentos são exagerados. Eles não fazem parte do que é o normal, do que você vê no dia a dia do gato. Quando você percebe esse tipo de alteração, você precisa imediatamente procurar o veterinário. A gente precisa combinar aí alguns fatores para tratar desse gatinho. Então, toda essa parte clínica vai ser feita pelo seu veterinário de confiança. Ele vai investigar essa possível infecção secundária, a gente vai precisar tratar isso com medicação. É importante fazer um check-up do nosso gato, a gente sempre fala disso também, né? Então, o seu veterinário vai pedir exames para a gente ver se está tudo normal, se tem algum tratamento que seja necessário. Às vezes o gatinho pode ter hipertireoidismo, por exemplo, ou uma doença de pele, né? Um problema dermatológico. Pode ser que essa lambedura excessiva esteja vindo aí secundariamente a esses problemas clínicos. Gatos alérgicos, talvez infecção por parasita, então pulgas, carrapatos, ácaros, podem levar esse animal a se sentir o prurido ou sentir o desconforto e por conta disso ele fica se lambendo, e às vezes dor. A gente nunca pode esquecer da dor no nosso gato e como ela pode alterar o comportamento. Tudo isso o veterinário vai investigar para você e você vai tratar de acordo com o que vocês descobrirem. Eliminando todas as causas clínicas, ou se você perceber que não é nada disso, né? Se o veterinário te falar, olha, os exames estão normais, não é nenhuma raiz clínica, aí sim o comportamentalista vai começar a agir nesses casos. Às vezes nós podemos ter aí os dois tratamentos caminhando junto. O veterinário comportamentalista pode optar em usar algum tipo de medicação. Então nós temos alguns casos graves, como a gente estava conversando, em que a gente precisa dar uma tranquilizada no nosso gato, até para a gente começar a ver efeitos de melhora dessas feridas, para o pelo voltar a crescer. Isso não vai ser feito de forma permanente, então a gente vai utilizar a medicação num período que seja adequado para o seu gato. A gente vai tentar deixar o seu gato bem sem nenhuma medicação. Mas para isso acontecer, nós precisamos cuidar do ambiente, como a gente sempre fala. Então essa parte você pode começar a fazer. Avalie o seu ambiente, o seu enriquecimento ambiental e a sua rotina. Será que não mudou nada no dia a dia? Você tem brincado com o seu gatinho? Ele anda ativo? Você estimula bastante ele? Agindo nesses pontos, a gente também vê melhora nessas situações. Todos esses tratamentos sendo feitos de forma integrada é o que vão trazer o bem-estar e a melhora para o seu animalzinho. Se por acaso você conseguir observar essa situação de estresse, às vezes você consegue entender o que mudou e fez com que o seu gato começasse a manifestar esse tipo de comportamento. Se você conseguir fazer isso, né, essa identificação do gatilho, a gente precisa tirar esse estímulo de estresse da rotina do nosso gato. Então, o que pode ser estresse para o gato? Sempre que a gente fala de alterações comportamentais, a gente acaba caindo nas mesmas possíveis causas. Então, uma mudança de ambiente, como a gente já tinha falado, tanto faz se você realmente mudou de casa ou se algo na sua casa fisicamente mudou, ou uma questão de rotina. Será que chegou alguém ou uma pessoa que foi morar em casa, chegou um bebezinho,
chegou um novo gato, um novo animal de outra espécie. Casos em que um tutor tem muitos gatos, a gente pode começar a ver essas alterações. Às vezes esses gatos começam a ter problemas entre si também, perdem território, algum evento de estresse aconteceu, alguma briga. Então, tudo pode fazer com que o seu gatinho comece a ficar ansioso e, por conta disso, vá fazer essa lambedura em excesso. Se você conseguir identificar isso, né? Então você tem que retirar esse fator estressante, fazer todo aquele tratamento que a gente estava falando, né? Você tem que tirar esse fator estressante para que, juntamente com todo o tratamento, a gente consiga perceber melhora no quadro desse paciente. Problemas que nem sempre a gente observa. Algumas vezes, alguns gatos começam a vir, gatos de fora, não são seus gatos, começam a rondar a sua casa, podem entrar no seu quintal, começar a urinar ou defecar ali no seu espaço. Às vezes o seu gatinho só vê esses animais pela janela, mas essas alterações também podem fazer com que o seu gato comece a manifestar problemas. Por exemplo, com que ele fique ansioso e comece a se lamber mais. É mais difícil de observar isso, né? Você provavelmente vai ficar procurando a causa dentro da sua casa, mas pode ser um estímulo externo. Outras coisas, punição excessiva, né? Então, aquele tutor que pune o gato por algum motivo pode desencadear um transtorno de ansiedade ou separação. Então, uma forma do gato manifestar que ele não está conseguindo lidar com essa separação do tutor pode ser ficando ansioso e aí tendo essa alteração de lambedura. Todas essas questões podem, então, interferir no comportamento do seu gatinho. Então, se por acaso você tem observado algum sinal desses que a gente comentou, primeira coisa, tente mudar a sua rotina. Na verdade, identificar alguma possível falha na sua rotina para que você melhore ela no seu ambiente. Não puna o seu gatinho, não brigue com ele, não jogue água nele quando ele estiver se lambendo, não assuste ele. Tente achar o que está levando ele a ter esse comportamento e o primeiro passo é procurar o veterinário para excluir todas as outras possibilidades e aí a gente entrar com esse tratamento em conjunto. Se você conhece alguém que esteja passando por uma situação dessa e precisa dessas dicas, compartilhe esse vídeo. Nós estamos nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @vetcarolcats. Espero que você tenha gostado dessas dicas e até o próximo vídeo.